Bom dia, mais uma vez essa transmissão ao vivo aqui na webradiovagalume.com. Eu ainda estou ajeitando a câmera aqui, eu comecei meio de cima da hora assim, tá meio presa aqui, me perdoe, tudo balançando, vou arrumar o tripé, a câmera, enquanto a gente vai falar, agora deu. Bom, essas transmissões que eu faço aqui pelo Facebook, para você que está vendo agora pela primeira vez, são transmissões direto do estúdio da webradiovagalume.com, onde eu estou ao vivo agora. São 8 e 7 da manhã no horário de verão e até 10 da manhã eu estou ao vivo aqui. Então, se você quiser me acompanhar pela rádio até as 10 da manhã, é só acessar o nosso site webradiovagalume.com. Caso esteja vendo esse vídeo ou no YouTube, já que agora os vídeos estão indo para o YouTube também, ou no próprio Facebook, depois da transmissão ao vivo. Esse programa que está acontecendo agora, ele tem várias repetições, várias reprises aqui na rádio. Então, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, no horário de verão, ele acontece aqui na webradiovagalume.com. Daqui a pouco eu vou refletir contigo sobre um texto de um dos meus livros. Deixa eu só virar a próxima música aqui, aí eu já volto a conversar contigo com mais calma. Faltam 20 segundos aqui. Peraí. 900 Day and Night aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, pela webradiovagalume.com. Eu já iniciei, assim, um pouco atrapalhado a minha transmissão pelo Facebook. A câmera estava fora, tal, agora tudo arrumado. Daqui a pouco eu vou para o Facebook, para a rádio, fazer uma reflexão em cima de um dos meus textos. Então você que está online agora, acesse para você acompanhar nos bastidores também e enxergar o estúdio da nossa webradiovagalume.com. Pronto. Bom, enfim. Como é que você está? Tudo bem, não? Deixa eu explicar melhor então. Esse vídeo agora está no YouTube também, né? Então eu já aproveito, eu já vou começar contigo aqui. Eu vou fazer uma introdução do texto que eu vou ler já já. Abri do Mensagens que Chegam pela Manhã. Você que tem acompanhado nos últimos tempos tem percebido isso. Eu não gosto, geralmente eu não me programo. O texto eu abro e no que eu abro é a reflexão. O texto que eu abri pra gente refletir é do Mensagens, como você viu, e o texto é esse aqui, ó. O bem e o mal que somos nós. Antes de eu entrar nesse texto, bom dia Priscila Prates, Elisângela Gasparazzo. Te achei há poucos dias e estou adorando os textos, vídeos, estão me ajudando nessa caminhada da vida. Abraços. Muito obrigado, Elisângela, que bom saber isso. Essa é a ideia, não existe nenhum outro plano aqui a não ser te ajudar a caminhar contigo, te provocar a se enxergar. Eu não estou aqui para trazer uma outra visão do mundo, eu estou aqui para provocar uma outra visão de si mesmo. Nós somos muitos, Elisângela, e todo mundo que está vendo. Nós somos os que já fomos, nós somos os que somos, e tantos. Quantos eu já fui entre ontem e hoje, né? Quantos eu serei entre hoje e amanhã? A questão é que a gente não vê, a gente tende a acreditar na falsa segurança de que sabemos tudo sobre nós, quando na realidade não. Então esse movimento que a gente permite para dentro, para se ver, para se reconhecer, é lindo. Porque a partir do momento que você se propõe a fazer assim, a sua visão da vida inteira muda. Às vezes a gente tenta modificar a nossa visão em relação a um assunto ou outro, sente que a gente está incompleto aqui ou ali. Mas poucas vezes para pensar que essa incompletude, que esse limite de visão é um limite do nosso auto-reconhecimento. Eu mudo o meu jeito de me ver e naturalmente eu mudo o jeito de te ver. As antipatias que eu porventura posso alimentar contra você, contra a vida, contra o mundo, contra os sistemas, enfim, na realidade refletem o que eu sinto por mim. Essa é a proposta. Aliás, entre tantas coisas que nós somos, bem e mal nos habita. E é por isso que eu vou, mas eu vou aproveitar esse gancho para introduzir esse texto que eu vou ler na sequência. A música já está acabando, o bem e o mal que somos nós, tá? É só você acessar o webradiovagalume.com, esse é o site aqui da rádio, e aí você me acompanha ao vivo, caso esteja vendo a transmissão ao vivo pelo Facebook. Vamos lá? Então vamos lá. Julieta Venegas, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Muito bem-vindo, você que está chegando agora, ou você que está nos vendo pela primeira vez, ou ouvindo pela primeira vez, você que nos acompanha. É bom saber que você está junto com a gente, ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã.
Agora há pouco aqui na nossa transmissão ao vivo que está acontecendo no Facebook e no YouTube também, eu estava falando que nós somos muitos, né? Você, por exemplo, que me vê ou que me ouve, entre a última hora e hoje, você já foi muitos. Isso é inegável. Quantos pensamentos, quantos humores, quantos olhares, quantas coisas foram acontecendo em você e você nem prestou atenção, né? Isso eu estou falando da última hora para cá. E desde que você nasceu, as fases da sua vida, as etapas que você viveu, em momentos absolutamente diferentes, as impressões que você teve, as sensações que você já teve, as ambições que você já alimentou, enfim, quantos humores, quantos amores, quantos passos, quantos horizontes, quantas ilusões, desilusões, quantas expectativas, as que foram satisfeitas e as que foram frustradas. Tudo isso te compõe, né? Nós tendemos a pensar que nós somos somente a imagem aqui. Quem é você? Ou então eu sou o profissional, eu sou fulano de tal, que nasci em tal época, que me formei nisso ou naquilo, que estudei isso ou aquilo. Mas isso é muito pouco. Você não é o nome do crachá, apenas. Você não é o nome da certidão de nascimento ou do documento apenas. Isso é um nome. Mas quantas expressões desse nome? Quantos aspectos desse nome? Quantas abordagens? Né? Quantos cenários esse nome já promoveu? Quantas coisas já aconteceram por trás dessa imagem que você chama de eu? Eu sou muitos. Eu tenho um texto que diz, num trechinho dele ali, cada humano é um jeito de existir. E cada jeito são muitos. Portanto, você não é só uma coisa. Você são muitas coisas. Admitir isso é fundamental para que a gente permita o movimento da liberdade de se auto-enxergar, de se autoconhecer. E eu parto de uma percepção que eu falo muito sobre isso aqui. Eu não acredito em limite de autoconhecimento. Eu não acho que vai chegar um ponto onde você pode se olhar e dizer eu já me conheço, eu sei tudo sobre mim. Isso não é possível. Porque, como há pouco eu disse, nós somos muitos e nós estamos em movimento. Então, mesmo que eu, nesse instante aqui, nessa hora, agora são 8h14 no horário de verão, essa segunda-feira, né, para quem está me ouvindo na rádio, me vendo ao vivo no Facebook, eu posso dizer a você assim, olha, hoje eu acordei de maneira diferente e antes de entrar no ar aqui eu fechei os olhos, eu parei assim, cheguei à conclusão, eu me conheço. A partir do momento que eu digo isso para você e o segundo se renova e o minuto passa, eu mudo. Então aquele que dizia há 5 segundos eu me conheço já não é mais o mesmo. Portanto, eu poderia me conhecer há 5 segundos, mas de lá para cá, coisas mínimas que seja, aconteceram. E nesse processo, eu já não sou exatamente, repito, por menor que seja essa diferença, o mesmo que há 5 segundos disse eu me conheço. O problema de eu pensar há 5 segundos atrás, com absoluta certeza e até com certa arrogância que agora eu me conheço, é que então eu não precisarei mais fazer os movimentos necessários para que então eu constantemente me revise. O autoconhecimento tem a ver com a revisão, com a autorrevisão. Autoconhecimento não tem a ver com o que você pensa do mundo. Não tem a ver com o que você sabe, intelectualmente falando. Esse é um ponto que eu insisto muito, porque eu acho que tem muita confusão nesse sentido. Tem muita gente dizendo assim, faça um curso de autoconhecimento. Curso de fim de semana, curso de uma semana, curso de 10 anos, que seja. O que é um curso de autoconhecimento? Aí você vai ver as matérias. Física quântica, pensa, bom, maravilha. Mas não é isso. Não é o acúmulo de informações, seja lá em qual área. Informações é bom, saber é interessante, ler, conhecer é muito bom. Mas não é isso que me promove o conhecimento de mim mesmo. O conhecimento de mim mesmo promove na minha capacidade de me revisar, de saber por que eu te vejo dessa maneira. Porque você também são muitos. Se eu vejo e insisto somente em um aspecto teu, ao ponto de dizer essa pessoa aqui é antipática. Eu me lembro da minha avó,
Um parênteses aqui, a minha avó já morreu faz alguns anos, mãe do meu pai, Débora. A minha avó era uma pernambucana brava, né? Ela foi pro Rio, meu pai é carioca, nasceu no Rio, então ela já foi pro Rio há muito tempo, depois para São Paulo, meu pai cresceu em São Paulo, mas ela nunca perdeu o sotaque pernambucano dela. Meu avô também, meu avô era médico, já morreu pouco antes, aliás, bastante antes dela. E o meu avô era mais boa praça, era mais brincalhão tal, e minha avó era uma pessoa brava, implicante e tal. Então ela tinha uma mania. Às vezes ela não conhecia a pessoa e falava assim, essa pessoa horrorosa, que pessoa horrorosa. Ela tinha umas histórias assim que eu já contei aqui. Às vezes ela estava vendo televisão e aí ela antipatizava do nada com o ator, estava vendendo um produto numa campanha publicitária. E aí o cara dizia, por exemplo, compre esse microfone é sensacional. E ela antipatizava e falava, pois não compro! Olhava pra televisão, pois não compro! E ela tinha essa coisa. Era ela. Era ela. Não era um ator de televisão. Não era o produto. Era ela. Era ela. É. A implicância que eu alimento. A antipatia gratuita que eu alimento. Às vezes a pessoa até te dá razão para você ter algum tipo de implicância, antipatia e tal. Mas alimentar isso como um espírito permanente, como um vaticínio sobre o outro, é uma escolha tua. Então você sempre está falando de si mesmo. Essa é uma das maneiras para você se conhecer. Por quê? Não só as antipatias, mas as simpatias. Não só as simpatias, mas as esperanças. Não só as esperanças, mas as utopias. Não só as utopias, mas as expectativas imediatas. As prioridades, os valores, os conceitos, a minha ética, a minha moral, a minha religião. As pessoas que eu me relaciono, as minhas metas, os meus objetivos, o que é importante e o que não é, o que me entristece e o que me alegra, as minhas diversões, os meus prazeres, as minhas leituras, as minhas divagações, os meus interesses, tudo falando sobre mim, não sobre o mundo. Eu posso sentar aqui diante desse microfone, dessa câmera e falar com você o seguinte, olha, o mundo é assim, 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 assim. A política é assim, 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 assim. As pessoas são assim, 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 assim. Eu posso até ter razão, mas uma fragmentada razão. Porque tanto as pessoas, quanto o mundo, quanto a política, quanto a religião, quanto o que quer que seja, são muitos. Cada humano é um jeito de existir e cada jeito são muitos. Eu só estou vendo um jeito. Eu só estou vendo um aspecto. E esse aspecto que eu vejo fala muito mais sobre mim do que sobre qualquer outra coisa. Portanto, eu acredito que a melhor maneira que nós estamos, ou a única, para nos autoconhecermos não é ser católico, ou místico, ou ateu, ou esotérico, ou evangélico, ou espírita, não é seguir o mestre fulano ou o mestre ciclano, não é ler a Bíblia ou ler o tal livro ou o pergaminho, tudo é fresta, tudo pode ajudar. Mas nada será suficiente se antes de tudo eu não estiver disposto a me ver, a me ler, a me questionar e parar com essa coisa. Eu já vou entrar no texto, mas parar com essa coisa que eu vejo muito nesse meu trabalho aqui, de estar em contato com as pessoas, né? Daqui a pouco eu vou responder mensagens do WhatsApp, do e-mail e tal. Daqui a pouco também eu vou ler o que está acontecendo aqui na transmissão ao vivo. Mas enfim, o que eu vejo muito das pessoas é assim, às vezes assume, reconhece algo negativo até na personalidade, mas sempre faz isso com alguma ressalva, tentando ao invés de reconhecer que é um movimento teu, justificar com as mazelas do outro ou do mundo, por exemplo. Alguém pode dizer, realmente eu tenho esses problemas, realmente eu me sinto assim, mas se não fosse isso ou aquilo, mas se não fosse esse ou aquele, mas, e os mais vão se sucedendo. É que o fulano me fez isso, eu também não tenho sangue de barata, também não sou bonzinho, e aí vai. Olha, justificativas eu posso até te ajudar, não faltam, né? São muitas, a gente sempre pode encontrar uma justificativa se quiser, mas não se trata de justificativas, não se trata de querer. Afinal de contas, você quer o quê? Se justificar ou se enxergar? Você quer acusar o outro ou você quer se conhecer? Você quer diminuir o outro ou você quer se enobrecer a partir do auto-reconhecimento humilde? Qual é a sua prioridade? O que você quer? Para que seja assim,
Antes de tudo, eu preciso reconhecer algo básico. Básico. Pelo seguinte, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para os sistemas, quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para a vida, eu não tenho como negar que à minha volta o mundo está composto de maldades também e de bondades também. O nosso amigo Antônio Pereira, que faz aqui na rádio Mundo Incrível, o programa que vem antes, os mensagens chegam pela manhã, de manhã e na reprise da noite, ele tem um momento que ele lê uma notícia boa, né? Então no site Mundo Incrível e nas informações que ele colhe, ele lê uma notícia de algo legal que aconteceu no mundo, né? Então se eu quiser fazer um jornal de boas notícias, eu faço. Se eu quiser fazer um jornal de más notícias também, aliás, hoje de manhã eu caí na bobeira de mais cedo, eu acordei como sempre bem cedo, fui ver algumas notícias tal na internet, e é um banho de água fria para você começar o dia, é só coisa ruim, é impressionante. Na televisão já não vejo há muito tempo. No rádio eu evito, já não tenho ouvido, pelo menos não as informações, as notícias tal. É dose, sabe? É sempre fulano que foi assassinado, fulano que foi morto, fulano que roubou, fulano que não roubou. Isso acontece no mundo? Acontece. Mas não é só disso que o mundo é composto. No entanto, o bem e o mal que eu vejo no mundo, o bem e o mal que se projeta nas pessoas, nos sistemas, onde quer que seja, antes de tudo, é reflexo do bem e do mal que me habita. Entre tantos contrastes, entre tantos cenários, entre tantos movimentos, eu sou composto também de bem e de mal. A raiz do bem e do mal está dentro da gente. Nós somos o bem e nós somos o mal. É por isso, eu gravei um vídeo recentemente que falava sobre isso, que eu não acredito na paz absoluta do mundo. Uma divagação que eu sinto que serve muitas vezes para manipular as pessoas, proposta de várias maneiras, que se você fizer isso ou aquilo, o mundo encontrará paz mundial. Eu não acho possível. Porque antes de tudo o mundo nos reflete e nós somos contrastes. Aliás, nós precisamos desse contraste para nos enxergar. A ambivalência nos movimenta em direção à possibilidade das escolhas. Senão não haveria escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que eu quero e o que não quero. São as ambivalências que me levam para essa margem, para essa direção. E são as escolhas que me permitem projetar significados. Você entende? Se não houvesse escolhas, não haveria significado. Uma coisa está ligada à outra. Eu preciso ter liberdade para escolher, para ao mesmo tempo ter liberdade para projetar significados. E a partir dos significados eu me enxergo. Portanto, o bem e o mal, que faz parte da nossa essência, e eu posso colocar muito bem esse bem e mal entre aspas, porque ninguém sabe exatamente o que é o bem e o que é o mal. Pessoalmente, eu tenho a minha opinião em relação ao que é bem e o que é mal. Claro que tenho. Eu não sou um relativista, como você pode pensar. No entanto, eu assumo que a minha opinião é relativa. É a minha opinião. E é por isso que eu não quero impor a minha opinião a você. É a minha opinião. Mas eu tenho. Tem coisas que eu digo é mal. Eu e a maioria. Tem coisas que eu e a maioria dizemos é bom. Tem coisas que eu e a minoria dizem é mal e outras que eu digo e a minoria também que é bom. Então tudo depende de como eu vejo. Nesse texto que eu vou ler agora, do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, essa é a reflexão. Antes de qualquer coisa, o bem e o mal não é necessariamente uma condição exterior ou absoluta. O bem ou o mal é um reflexo do que eu sou. E eu quero te convidar a me acompanhar ou pela transmissão ao vivo no Facebook, ou pelo vídeo do YouTube, ou pela rádio, ao vivo. webradiovagalume.com. O bem e o mal que somos nós. Você já reparou nas situações em que o que é bom e gratifica revela o pior de quem vê? Muitos de nós ainda que de maneira sutil guarda um justiceiro no coração. Aquele que mede se fulano merecia, se foi bem feito para cicrano, se a medida que a vida tratou de si e do outro foi algo completamente equivocada. Como se ouvíssemos com clareza todas as conexões, todos os caminhos, todas as ligações, e estivéssemos prontos para espalhar vaticínios por 360 graus. Nesse caso, estou me referindo muito àquela nossa pressa de dizer o seguinte:
fulano de tal está vivendo uma injustiça, vivendo um sofrimento. A única explicação possível é essa, aí eu venho, é o karma, é a punição de Deus, é porque... E aí vai. Será? Eu, ser humano, micróbiozinho, com um olhar tão estreito, tão restrito, será mesmo que a melhor coisa é eu me antecipar e tentar definir porque esse ou aquele vivem experiências doloridas ou tentar explicar o que é mal? Não se trata daquele que almeja o equilíbrio, que busca a justiça e que sabe se alegrar com a alegria do outro. Eu estou me referindo ao sujeito que não consegue mais ser feliz, não consegue sentir bem, sem que a própria lógica de justiça seja aplicada em tudo e em todos. É quando eu olho indignado para quem, apesar de ter caminhado menos, ter menos formação, menos qualidade, menos qualificações espirituais, fez menos meditação, não vai à igreja, nada, não tem nenhum tipo de qualificação espiritual. Quando eu vejo esse e sinto que ele recebeu uma recompensa melhor. Até o fulano que, a meu ver, é mau. O mal, o homem mau, a mulher má, que se dedica a, às vezes até fazer mal ao outro, recebe recompensas da vida. Como assim? Então eu fico indignado. Isso não é justo. Eu fiz muito mais, eu sou muito melhor, o mundo não me entende. Resmungamos no íntimo. Usamos uma lógica própria, linear, referenciada no limite de até onde eu posso enxergar naquele momento. Esperamos que a vida nos trate a partir de critérios egóicos, pessoais, individuais, quando na realidade nossa aritmética baseada em pseudo-merecimento não tem a menor influência no resultado. No fim das contas, o sol brilha para todos e a chuva, que não se alimenta da mesma lógica que eu, não poupa ninguém. Já pensou se o sol ou a chuva somente caíssem sobre aqueles que, abre aspas, merecem? A crença na ilusão de que nosso coração confuso, nossa alma mesquinha, nossa mente inquieta são suficientes para definir os castigos e as recompensas do outro e de nós mesmos nos deixa indignados. Esse pensamento é um dos maiores geradores de gente amargurada que nem sempre confessa ou conhece a razão, mas que vive sob protesto, sempre olhando para o outro, sempre preocupado com o que não é da sua conta, sempre descontente, porque as coisas dificilmente acontecem exatamente conforme o script fixado em sua mente judiciosa e moralista. Esse não vê, presta atenção nisso. Pensando assim, com a mente blindada desse jeito, na expectativa de que o outro receba as recompensas ou os castigos que você julga corretos ou não, você deixa de ver as bilhões de possibilidades à sua volta. Não percebe quando uma porta abriu ou que chegou o tempo de fechar a que estava aberta. Não consegue fazer conexões entre acontecimentos, não enxerga as sutilezas do caminho, não entende as assimetrias, os desvios, as curvas necessárias para que a gente continue na rota. Como, então, projetar luz sobre o que aparentemente é escuro, quando estamos absolutamente fechados, fixados em uma única possibilidade, única causa, único cenário, irresolutos, birrentos, ranzinzas. Acredito que um dos maiores desafios em nosso desenvolvimento humano é aprendermos a expandir a nossa referência, abrindo mão de medir por nossos limites e simplesmente prestar atenção em como os acontecimentos se conectam, as nuvens se dissolvem, as dores são temporárias, em como experimentamos sempre, não necessariamente o que nós achamos justo, mas absolutamente o que precisamos para que sejamos mais humanos, mais sensíveis, mais profundos, mais centrados, mais equilibrados. Não sabemos o caminho porque não vemos com clareza. Porque só olhamos para o próprio umbigo, não enxergamos o que somos de fato, quanto mais o outro, eu não sei quem sou, quanto mais quem é você. Quanto mais os encaminhamentos, as harmonias e desarmonias que se desenvolvem enquanto nós caminhamos. Só vemos em parte, só até o horizonte, só até os obstáculos, apenas sombras, miragens projetadas por um ser incompleto, ruídos da mente, desvios do coração. Quem sabe o que é bom e o que é mal? Você sabe o que é bom e o que é mal em absoluto? Você pode saber para você. Eu também sei para mim. É bom que nós saibamos. Mas quantas coisas
dentro desse meu conceito, dessa minha dimensão de julgamento do que é bom e é mal, mudaram com o tempo. Quem sabe onde esse ou aquele caminho vai terminar? Quem pode prever as conexões que às vezes são boas, outras vezes más, que sempre acabam desembocando em renovação, em experiência, em desconstruções, em rupturas, em crescimento? Pare de olhar em sua volta e preste mais atenção em seu caminho. Deixe de se sentir afetado, injustiçado ou recompensado pelo que quer que seja. Não barganhe com isso, apenas perceba, veja, observe, preste atenção, concentre-se. Onde você tem andado, não seja tão distraído. Preste atenção. Foque no seu caminho, desenvolva a capacidade de conectar acontecimentos, reconheça como tudo foi importante para que você hoje seja quem é, ainda que esteja em processo de transformação, crescimento, amadurecimento. É isso que devemos priorizar e é para dentro que nós precisamos olhar. Andar consciente de que aprender a amar é a finalidade de todas as experiências, expande o nosso horizonte, redimensiona limites e ajuda a perceber no simples, no cotidiano, no que quase ninguém presta atenção, valores e verdadeiros tesouros. São razões para genuinamente se alegrar, ser grato por entender que a verdadeira justiça não se desenvolve sobre nossas projeções relacionadas ao que é ou deveria ser, mas sobretudo na percepção de que podemos trilhar o nosso caminho contraditório muitas vezes, dolorido tantas outras, mas sempre pleno da certeza de que tudo que esperamos, projetamos ou almejamos lá fora, antes de tudo, deve ser correspondido e desenvolvido aqui dentro, onde de fato devemos olhar, onde todas as coisas de verdade, onde todas as coisas de fato acontecem. Pense nisso e fique bem. Bom, vamos só na câmera agora. A rádio está tocando música. Vou deixar a música um pouquinho mais baixa, tá? E vou usar esse enquanto a música do João Bá está tocando na rádio para agradecer as pessoas que estão aqui. Deixa eu... Soraya Bastos, obrigado. Alane Chaves, Maria Ribeiro, Bruna Estela, a Bruna, querida esposa do meu querido amigo Alexandre, a Bruna da Alexé. Aliás, quem quiser tomar café em São Paulo, Rua Tutóia 193, Vila Mariana. É bem bom lá na Alexé. Bruna, eu não aprendo, eu falo Lexê, né? Eu falo Lexé. Alguém com nome japonês, Laura do Japão. Outra pessoa que está nos ouvindo da Austrália, mandou aqui um alô da Austrália. Eu estou apertando o botão aqui, mas eu acabo clicando em umas coisas. Eu estou meio atrapalhado aqui com o meu celular hoje. Deixa eu ver quem é que tá. O Vitor Castro, que está na Austrália. Tudo bem, Vitor? Tá sumido, meu amigo. Inês Bustamante do Japão. Tudo bem, Inês? Eliane Vecchiato Oliveira. Miceia Luiza, Chile Rosim, Roberto Araújo, Célio Dias, Anne de Lima, Valéria Cristina, Débora Santiago, Cleo Martins, Adriana Dubuê, Elisângela Gasparazzo, Priscila Prates. Bom, e aí vai. Pessoal, muito obrigado por esse momento aqui. Eu quero lembrar que a webradiovagalume.com, eu já tenho falado muito isso aqui na rádio, vai mudar de nome em breve. Eu ainda não posso abrir o novo nome, mas já temos um nome. Eu gostei muito. E essa semana a gente deve se dedicar à plástica, a algumas modificações que serão feitas. Por enquanto tudo continua igual. Mas quando houver a modificação eu vou avisar. E o site vai ser redirecionado para o novo site. Então tem coisas legais, isso vai ser muito bom. Depois na rádio eu falo mais sobre isso, explico para quem ainda não sabe as razões, tá bom? Mas é isso. Um beijo, muito obrigado por tudo. Você que está aqui no Facebook ou no YouTube, vendo em qualquer rede social. Obrigado pela sua presença. E caso você esteja vendo ao vivo no Facebook, depois acesse, ou agora acesse, webradiovagalume.com. Tem aplicativos gratuitos para celular, Android e iOS. E acompanhe até 10 da manhã ao vivo nossos mensagens que chegam pela manhã. Na sequência eu volto com questões de e-mail, questões do WhatsApp. E a gente vai interagindo durante essas próximas 2 horas, além das músicas que vão tocando aqui, tá bom? Pense no que falamos, aquiete-se, fique bem, um beijo e a gente continua aqui na rádio. Até mais.